Pessoal, sejam muito bem-vindos a esta videoaula e nela nós vamos falar um pouco das progressões geométricas e as taxas de variação. Tá bom? Então a gente vai começar com um exemplo que na verdade assim, as progressões geométricas elas são bem mais interessantes do que as progressões aritméticas, porque a aplicação, né, das progressões geométricas elas são mais palpáveis e mais evidentes no nosso dia a dia. Tá bom? Então a gente vai ver nessa videoaula a relação que existe das taxas de variação e das progressões geométricas, né? Então, por exemplo, né, a população de um país é hoje igual a P0, né? E cresce 2% ao ano. Né? Qual será a população desse país daqui a N anos? Então, note que eu tenho, digamos assim, 1 a 0 seria esse P0, né? No ano seguinte, né, no primeiro ano, ele vai crescer 2%. Né? Ou seja, eu vou ter P0 vezes, né, mais 2% de P0. Ou seja, né, 2 sobre 100 de P0. Certo? Que é, se você quiser, eu vou reescrever aqui, como fosse 1,02 de P0. Né? Então, note que esse crescimento, né, esse 1,02 mostra justamente o crescimento da população, que sempre vai ser o mesmo. Então, quando for no A2, ele vai ser 1,02 vezes o A1, né? Ou seja, 1,02 ao quadrado P0. E assim sucessivamente, né? De maneira que o AN ele vai ser P0 vezes 1,02 elevado a N. Certo? Então, é, essa é uma maneira, né, da gente visualizar esses problemas de crescimento, né? Ou seja, quer dizer que quando eu tenho um problema de crescimento constante, né, eu tenho um problema de progressão geométrica, né? Em geral, né, se I é a taxa de variação para um período, né, então a variação N, né, de vários períodos será o quê? Será a N P0, 1 mais I. Né, observe que no exemplo anterior o I era 2%, portanto 0,02. E aí ficava 1,02. Tá certo? Mas isso vale em geral. E aí, eu observo que nesse caso, o Q, que é um mais I, é a razão da PG. Tá certo? E portanto, a gente sempre vai dizer o quê? Que esse I, né, quando eu escrever a razão dessa maneira, 1 mais I, esse I é a taxa de crescimento da PG. Quando eu falo que crescimento, eu estou falando que pode ser, na verdade, decrescimento, né? Porque se pode ter digamos assim, uma taxa negativa, tá certo? Não tem nenhum problema, né? Quando for crescimento, é o desenvolvimento da PG, tá bom? Então, por exemplo, ó, temos aqui a sequência 2, 6, 18, 54, ou seja, né, uma PG de razão 3. Portanto, né, se eu tenho uma PG de razão 3, qual é a taxa de crescimento dessa sequência? Bom, a taxa de crescimento é o I. O I é Q menos 1, portanto, é igual a 2, que é 200%. Então, quer dizer que a sequência ela cresce numa velocidade de 200%. Então, por exemplo, daqui a pouco, esses números estarão astronômicos, né? Outro exemplo, se você tem essa PG aqui, que a razão é 1/4, certo? Então, a taxa de crescimento dessa PG aqui, na verdade, a gente vai ver que é diminuição, né? Porque eu estou dividindo, ela vai ser o quê, né? Q menos 1, ou seja, dá menos 3/4, que significa menos 75%. Então, o crescimento dela é de menos 75%, ou seja, ela vai encolhendo, né? Vai diminuindo 75% do valor anterior. Então, vamos lá, continuando. Nós temos agora um lema muito interessante, que é um lema que normalmente aparece, né, lá na parte de matemática financeira, certo? Mas ele aparece aqui por quê? Porque a proposta, né, dos autores do livro é trazer o quê? Trazer APG de fato como essa coisa de crescimento, né, de taxa de variação. Então, é muito interessante trazê-la aqui porque mostra de fato a importância das PGs, certo? Então,
O lema diz o seguinte, né? Se você tem uma taxa isão de crescimento de uma grandeza relativamente a um período tzão, e izinho, né? O i pequeno é a taxa de crescimento relativamente ao período t pequeno. Então, o t grande, se o t grande for igual a n, t pequeno, ou seja, quer dizer que aqui é a relação entre os dois períodos, né? Por exemplo, se eu tenho um mês, né? Para ter um ano eu tenho 12 meses, então n seria 12. Então, era a comparação entre ano e meses, né? Então, né, a taxa 1 mais i igual 1 mais i pequeno elevado a n. Certo? Então, a demonstração desse fato é bastante simples. Certo? Diz o seguinte, né, seja G0 o valor inicial da grandeza em questão, né? Certo? Então, quando eu aplicar, né, o tesão, ou seja, após um período t, então teremos o quê? Nós teremos que o valor final vai ser G0, 1 mais Izão, certo? Mas, o que é que acontece? Mais um período t equivale, né, a n períodos tzinho. Daí, a mesma grandeza, ao final vai ficar o quê? G0, 1 mais izinho elevado a n. Portanto, eu comparando esses dois valores, eu vou ter o quê? Vou ter G0, 1 mais izão igual a G0, 1 mais i elevado a n. Que se eu dividir, né? Tirar o G0, 1 mais izão igual 1 mais i elevado a n. Terminando assim, né, a demonstração deste lema. Então vamos para um exemplo, né? Um exemplo é muito parecido com o que a gente fez na outra, só que agora a gente vai querer saber o crescimento em 25 anos, certo? Então, se a população de um país cresce 2% ao ano, quanto crescerá em 25 anos? Ou seja, ele quer comparar com a população de hoje, né? Quanto crescerá, ou seja, quer saber a porcentagem de crescimento. Bom, quais informações que eu tenho? Eu tenho, primeiro, que o izinho é 2% ao ano. Ele está me pedindo quem? Está me pedindo o isão. O isão, ele é quem? Ele é uma relação que vai existir entre o período t do izinho e o período tzão do i. Bom, o período t grande do isão, ele é o quê? Ele é 25 vezes, né, o período do i, certo? O i é em anos e eu vou calcular o t como se fosse períodos de 25 anos, tá certo? Então, nesse caso, o n é igual a 25. Portanto, né, pela fórmula, diretamente você tem 1 mais i grande igual 1 mais 0,02 elevado a 25. Certo? Esse lado de cá, ele é aproximadamente 1,6406. Ou seja, o i é igual a 0,64, né? Aproximadamente 0,6, que é, né, aproximadamente 64,06% de crescimento, tá certo? Então, note que uma coisa importante aqui, certo? É que, por exemplo, muitos problemas de PG, eles necessitam, né, de uma calculadora, certo? Porque não tem como fazer essas contas de cabeça. Então, é natural a gente esperar que se use calculadora nesse tipo de problemas, né? Certo? Um segundo exemplo, né, ela seria o seguinte. Se você tem uma bomba de vácuo, ela retira, né, em cada sucção 2% do gás existente em um certo recipiente. Depois de 50 sucções,
quanto restará do gás inicialmente existente, tá certo? Então, é um problema um pouco diferente, né? Primeiro que a minha taxa agora, ela é negativa, então ela é menos 2%, certo? É, o meu N, ele é 50, né? São 50 sucções, certo? Que é o tempo, nesse caso aí não é um tempo de segundos, minutos, né? Mas é um tempo de sucções, ou seja, uma sucção é um N, duas sucções, 2N, três sucções assim sucessivamente, certo? Então daí, né, se eu aplicar a fórmula, eu vou ter 1 mais I igual 1 menos 0,02 elevado a 50, certo? Esse valor de K, ele é aproximadamente 0,3642, certo? Então, tirando o valor do I, né, tirando o valor do I, ele vai ser igual a menos 0,63, né, aproximadamente, naturalmente, né? 0,6358, né? Que é 63,58%, certo? Mas essa não é a resposta. Por quê? Porque o que eu calculei aqui, eu estou calculando em cima do que é retirado. Então, em 50 sucções, foi retirado, que é negativo, né? Foi retirado menos, ou seja, foram retirados 63,58% do gás existente, né? O menos aqui, ele está dizendo que foi retirado, certo? Portanto, né? Portanto, é, restam, aí eu faço aqui a diferença, né? Para fechar os 100%, que é justamente esse valor aqui, né? 36,42% do gás inicial. Bom, então com esse problema, né? Com esse exemplo, a gente encerra esta videoaula por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.